Oremos. Pai, agora precisamos da Tua ajuda nessa aula e obrigado por abençoar a outra. Me dê a sabedoria para poder ensinar bem esses que vieram para ouvir a Tua palavra sobre a educação dos nossos filhos. Algo muitíssimo importante. Me ajude, Pai, e ajude cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, na educação dos nossos filhos, Deus nos deu um livro maravilhoso. Se você quiser ter a sabedoria de Deus para educar os seus filhos, você precisa do livro de Provérbios. Foi escrito por um pai para os filhos dele, especificamente um filho, mas você vê que na passagem ele fala sobre filhos, no plural também. 31 capítulos, dá para você ler um capítulo por dia cada mês. É um livro cheio de sabedoria que muitas vezes é extremamente simples e ainda a gente não entende. E quando você passa tempo com o provérbio, você fala: uau, mas olha aqui, que simplicidade a sabedoria de Deus, e ainda eu não tenho na minha vida. Pior ainda, eu não estou passando para o meu filho. Então, hoje à noite, eu quero enfatizar o livro de Provérbios. Já passei talvez 2 anos que eu estou ensinando o livro de Provérbios nas quartas, na nossa igreja. O bom do livro de Provérbios é que lida com várias coisas, então você não fica no mesmo lugar. Você estuda várias coisas. Mas o livro de Provérbios é um livro cheio de sábios conselhos. O livro até usa essa expressão, sábios conselhos, para a criação de filhos. A base dos provérbios é que a criança precisa de direção, que principalmente vem por disciplina. Esta disciplina só vem por pais disciplinados que irão consistentemente treinar, educar, ensinar e disciplinar os seus filhos todos os dias. Uma coisa que eu percebi, sendo pai de 5 filhos perfeitos, Elias, filhos perfeitos? Será? Não, mas 5 filhos, é que para eu disciplinar bem os meus filhos, eu preciso ter disciplina na minha vida. Como que eu vou exigir que meu filho faça tal, se nem eu consigo fazer isso? Né? E o que acontece é que você conversa com sua nova esposa: bom, vamos fazer o seguinte, se o nosso filho fizer isso, nós vamos punir assim. Se nosso filho fizer isto, nós vamos punir assim. Se nosso filho fizer aquilo, então nós vamos disciplinar assim. E você pode criar um sistema e conversar sobre como isso, como aquilo. Mas chega na hora, você está ocupado com algo, seu filho comete algo errado e você acaba não fazendo nada, né? Que é complicado. E tem aquele sistema dos pais que, filho, se você não parar, 1, 2, 3, e o pai fica contando números para, dar uma oportunidade de misericórdia para o filho. Quando na verdade nós sabemos, ainda que seja muito difícil, é melhor ter mais disciplina como pai e falar: na hora que o meu filho desobedecer, eu vou disciplinar, na hora. Não vai ter um espaço. Não é fácil fazer isso, porque exige o quê? Disciplina do pai e da mãe. Mas ajuda muito a criança. A criança automaticamente sabe: se eu fizer isso, consequências vão vir. Pronto. Então, eu prefiro não fazer. Mas eu sei também, se você tem filhos como eu tenho, pelo menos um é teimoso. E ainda que você demonstre grande disciplina e ensine e explique e tudo,
existe aquele filho que ainda vai fazer a mesma coisa, repetidamente. Mas você não pode perder a sua disciplina pessoal, você tem que ficar firme, falar, não, meu filho não vai fazer isso. Uma das coisas que eu fazia quando eu era criança, eu não quero que os meus filhos façam, é usar uma palavra feia para chamar o seu irmão. Ah, você é idiota ou algo assim. Eu não quero isso. E eu fazia isso, mas eu não quero com os meus filhos. Então é uma luta, né? E eu tenho que vigiar, eu tenho que orar, eu tenho que disciplinar, eu tenho que sempre ficar de olho, prestando atenção. Graças a Deus, quando Deus formou o lar, Ele criou o homem, pai, e a mulher, mãe, para dar um equilíbrio e para ajudar o outro, né? Isso é muito bom. Provérbios, esse livro, aconselha que a criança nasce precisando de certas coisas. A primeira coisa, hoje em dia, as pessoas falam, não, precisamos largar, tem psicólogos que estão falando, não é necessário, mas eu vou falar para vocês, só por ter o nome especialista, não quer dizer que o cara é inteligente, e com certeza não quer dizer que o cara conhece a Deus. E eu, depois de estudar tantas coisas hoje, eu só tenho 40 anos de idade, eu não quero falar que eu sou isso, aquilo, mas eu percebi isso. Tem gente que tem PhD, que não tem a mínima noção sobre a verdade em certos casos. E só para esclarecer, quando você for para a escola, colégio, você estuda tudo. Quando você vai para a faculdade, você estuda algo mais específico. Quando você for para mestrado, algo mais específico ainda. Quando você for para doutorado, algo mais específico ainda. Que quer dizer, você é especialista em uma área muitíssimo específica. Mas não quer dizer que você sabe de tudo porque você tem o nome doutor. Você tem uma especialidade. E nós precisamos compreender isso. E se a pessoa, em primeiro lugar, não teme a Deus, eu vou garantir que a sabedoria dessa pessoa não vem da sabedoria de Deus. Essa pessoa vai falhar, vai falar coisas erradas. Então precisamos voltar para a Bíblia. E a primeira coisa aqui que nós vamos notar é que a criança nasce precisando da vara. Veja o que a Bíblia diz aqui em Provérbios 22, 15. E se eu precisar, eu vou devagar aqui. Eu não quero falar nada tão rápido que vocês não entendem bem o que a Bíblia diz aqui. Provérbios 22, 15 diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela, né? E eu percebo isso, eu também percebi isso na minha própria vida. A vara consegue dar inteligência, vamos falar a verdade. Quando a mãe ou o pai fica falando e não consegue colocar dentro da criança toda a sabedoria, o outro da outra família que utiliza a vara consegue em pouco tempo. E essa criança aqui obedece e faz o certo, essa criança é uma bagunça, faz arte, causa problemas, é uma vergonha aos pais, porque os pais só sabem dar palestra, mas não sabem usar a vara. E esses pais podem dar as coisas mais inteligentes ao seu filho, mas o filho não se sente as consequências do mal. Deixe-me esclarecer algo. Eu acho que fica muito óbvio. A Bíblia fala coisas bem duras sobre o uso da vara. Mas eu sei também que Deus deu para o lar, não somente o pai, mas também a mãe.
E existe um certo tipo de carinho, de amor, de sensibilidade que nós devemos ter. Você não vê de jeito nenhum e em lugar nenhum na Bíblia o uso de uma vara, por exemplo, na cabeça da criança. Você não vê na Bíblia o pai pegando a criancinha e jogando na parede da casa. Você não vê na Bíblia os pais levando a criança para fora da casa, falando: você não vai comer e você nem vai dormir dentro da casa hoje à noite. Você não vê isso. Você vê algo bem simples. A criança faz algo errado e você usa a vara. A Bíblia fala nas costas, mas a ideia é que nós entendemos especificamente o traseiro, um lugar bem preparado, macio, para aguentar a vara. E os brasileiros gostam de brincar, mas eu já ouvi de vara, de chinelo, sabe? De galho, do que? De que mais, né? Eu não sei. A mãe, qualquer coisa que ela acha por perto, ela pega e ela usa. Eu não sei se pois é. E a criança aprende bem rápido, né? Tudo deve ser bem controlado. A Bíblia não fala que os pais devem perder o controle de si e fazer uma loucura. Qualquer coisa que pode causar dano permanente, obviamente é além. O alvo do castigo corporal é para não ter futuramente um dano permanente. Porque se a criança aprender agora, olha, e se eu fizer essa coisa errada, eu vou sofrer uma consequência, daí não precisa de algo permanente, e quando tiver mais idade, vai evitar a coisa errada e com certeza, por exemplo, não vai usar maconha ou outra coisa que vai danificar permanentemente o cérebro, outra coisa. Por exemplo, eu me lembro de um adolescente, quando eu era adolescente, amigo meu da nossa igreja. Ele tinha um monte de cicatriz nas pernas dele. E eu fiquei sabendo que quando o pai não gostava das coisas que ele fazia, ele pegava o cigarro dele, que o pai estava fumando, e queimou a perna do filho dele, como uma forma de disciplina. E eu vou falar para vocês, aquele rapaz, ele não era um rapaz bem disciplinado. Eu vejo nesse tipo de disciplina ódio, falta de sabedoria agir assim. A vara não é licença para o pai ou a mãe derramar toda a sua raiva, toda a sua ira. Às vezes, por exemplo, tentando esclarecer, você está com seu filho faz algo e você passa vergonha. Não é para você disciplinar seu filho porque você passou vergonha e você está com raiva por causa disso, daí seu filho vai apanhar. Não deve ser a ideia. O castigo é especificamente uma forma de amar seu filho por mostrar, olha, está errado isso. É errado ter raiva quando você disciplina seu filho. Deus tem raiva quando Ele disciplina a gente. A Bíblia fala muito sobre a ira de Deus. Eu não vejo que raiva em si é errado. Mas eu vejo que se você, na sua raiva, perde o controle de si e fazer uma loucura, machucando seu filho, realmente causando um dano, daí tem outra coisa, mas o filho precisa compreender. Até o livro de Provérbios fala, se você usar a vara, seu filho não vai morrer. E é verdade, não vai morrer. Meus pais me disciplinavam. Olha, eu vou falar para vocês. Meu pai tinha um pedaço de madeira mais ou menos desse tamanho, que ele cortou aqui, tipo de madeira que você usa para construir uma casa nos Estados Unidos.
E meu traseiro conheceu muito bem essa vara, né? Eu me lembro, meu irmão, ele escondeu dentro de um buraco na parede essa vara. Vocês não vão querer saber o que aconteceu com meu irmão. Ele está bem hoje, mas naquele momento ele não estava muito bem, né? Escondendo. Meu pai também usava um cinto na gente. Eu me lembro, muitos pais americanos, na época, falavam: olha, filho, você errou, vai lá para a árvore e pega um galho. E às vezes achando, vou pegar um pequeno, bem fininho, achando que vai ser melhor, né? Que não é melhor pegar um tronco, né? Porque o pai não consegue, mas uma coisa bem... Pau, e aquela coisa, a criança vai sabendo que não deve, né? Mas se a criança não morre, a criança aprende: olha, eu devo respeitar os meus pais, os mandamentos. Meu pai está querendo me corrigir, me ajudar, me proteger. E com o tempo a criança não continua no pecado, nos erros, né? Fica bem mais controlado, não quer machucar os outros, não quer desobedecer os seus pais. Começa a compreender: olha, eu tenho justiça ligada ao meu coração, mas a vara mandou embora essa justiça. É isso que ele fala aqui. A vara ajuda a limpar os males da criança. Veja Provérbios 20, versículo 30. Diz aqui: os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Há uma coisa especial que acontece quando a criança faz algo errado, você disciplina, a criança chora, abraça você, você abraça a criança, você explica como a criança errou, e a criança fala: é mesmo, eu não devo fazer isso, eu me arrependo, não quero fazer mais. E você explica, e você tem um momento muito especial com seu filho. E você precisou disciplinar mesmo. Não é lindo, não é algo que você quer repetir, mas naquele momento é especial. E diz aqui: os vergões das feridas são a purificação dos maus. Inclusive, veja comigo Eclesiastes 8:11, não é o livro de Provérbios, mas o mesmo homem que escreveu Provérbios escreveu Eclesiastes. Então, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Eclesiastes 8:11 diz: porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ou seja, se você sabe, na hora que você, por exemplo, não parar onde diz pare na rua, se você sabe, olha, na hora que eu não parar, a polícia vai chegar e eu vou receber uma multa, eu garanto que o trânsito inteiro do país vai mudar. Se você souber que você vai ser multado, mas ninguém é multado, então ninguém obedece, ninguém, né? E nós podemos falar sobre muitas outras coisas, mas em casa, se a criança sabe que nada vai acontecer, que pode ficar empurrando. Quem já viu uma criança empurrar seus pais? Empurrando. Pai, eu quero. Não, mas eu quero. Não. Mas eu quero agora. Tá, tudo bem. Agora quem ganhou? Quem manda em casa? É a criança. A criança ganhou. E a criança aprendeu: olha, é só empurrar, pressionar, eu ganho o que eu quero. Eu não preciso respeitar os meus pais.
Eu não preciso realmente fazer o que a minha autoridade me fala. Mas olha, imagina uma geração de crianças disciplinadas de acordo com a Bíblia, entrando nas empresas para trabalhar, e o chefe fala, faça o seguinte, ele faz na hora. O empresário fala, olha, que maravilha, ele faz o certo. Ele não rouba, ele é respeitoso, ele é sincero. Cadê os outros assim? Eu quero outros. Eu me lembro quando eu fui empregado, eu tinha bons pais, não perfeitos, mas bons pais. E uma empresa, não sei se vocês conhecem a empresa Philips, eles fazem aparelhos, eu acho que comprou outra empresa, não sei como é que fica, mas eles me empregaram para jogar videogames, jogos, por 2 anos, nos Estados Unidos, para eles testarem os aparelhos deles de reprodutor de CD. Então eu jogava esses videogames, mas pela disciplina dos meus pais, eu pensei, olha, eu consigo chegar aqui só jogar videogame, mas dentro da minha consciência, por causa da minha criação, eu pensei, não, mas aqui é trabalho, ainda que eu esteja jogando. Então, quando eu jogava, eu fiquei procurando qualquer erro. E quando deu um erro, eu chamei, olha, vem logo, tá dando erro aqui. E eles ligando aparelhos para o sistema para ver o que aconteceu. E eu até passei um tempo, eu falei, eu não quero jogar os videogames, eu quero realmente ajudar mais, eles me passar um programa para eu testar com números e fazendo cálculos. Eu nem entendo bem o que eu estava fazendo, porque eles explicaram, eu estava fazendo. Mas quando eu terminei, o meu patrão, ele falou, olha, eu gostei tanto do seu serviço aqui. Ele escreveu uma carta com a marca e tudo daquela empresa. Ele escreveu e me passou e falou, qualquer empresa onde você quiser trabalhar, passe esse para eles. E você vai poder trabalhar. Então eles notaram algo na minha disciplina, no meu modo de trabalhar, mas eu não posso receber o crédito, porque eu sou pessoa preguiçosa, eu sou pessoa que, sabe, eu quero, Paulo, você sabe falar a expressão cut corners, que quer dizer, como que é? Pegar atalhos. Vocês entendem essa expressão, é? Mas, por causa dos meus pais, eu não aguentava isso. Sabe, eu teria uma consciência tão pesada, todo dia pensando, olha, eu estou pegando atalhos, eu estou, sabe, fazendo coisas meio assim. Eu preciso sair às 17 horas da empresa, mas eu vou sair às 5 para as 17, sabe? E ninguém vai saber. Mas não, eu sabia. Eu não aguentava, então eu não fazia isso. Ele escreveu a carta, e isso me deixou feliz, né? Eu não precisei usar essa carta, porque Deus me chamou para o ministério e tudo, eu não fazia isso. Agora, Provérbios 13, versículo 24, Provérbios 13, 24. Diz aqui, o que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Ok, precisamos ligar as duas coisas, vara, amor, ok? A vara e o amor tem que juntar, porque a Bíblia diz, quem faz uso da vara ama seu filho, quem não faz uso da vara odeia seu filho. O que vocês acham que vai acontecer com uma criança que não recebe disciplina correta? Faz de qualquer coisa, de qualquer jeito. Você acha que ele vai crescer? Meus pais nunca me disciplinaram, eles me deixaram tomar as minhas próprias decisões, escolher a minha própria vida. Você acha que essa criança
normalmente vai crescer e vai ficar um adulto responsável, sim ou não? Nada, ele vai ser ruim. E nós estamos vendo uma geração que não sabe respeitar presidente, polícia, pastor, professor e pai. Não sabe. Eles têm direitos. Eles que mandam. E é triste. É triste. Existe corrupção em cada liderança, sim. E vai continuar desse jeito se a gente não disciplinar essa próxima geração. Vai ficar somente pior ainda se a gente não fizer nada. Precisamos amar os nossos filhos. Como que a gente fala isso no inglês? Quando a gente tem que disciplinar usando a vara, isso vai me doer mais do que vai doer você, né? E as crianças não acreditam, né? Não, vai causar mais dor em mim do que você, pai. Mas existe uma verdade dentro disso. Quando você ama seu filho, você não quer fazer isso, e dói, você fica pensando, meu filho ainda não aprende, ele ainda precisa disso, né? Da vara. Mas você fica continuando, fazendo certo, amando o seu filho. Existem 2 exemplos de pais que não usavam a vara e consequentemente sofriam. Vamos primeiro para o livro de 1 Samuel. O nome desse pai é Eli. Ele era o sacerdote da época, antes do sacerdote e profeta Samuel. E Eli, ele tinha 2 filhos. E a Bíblia fala sobre ele aqui em 1 Samuel 3, capítulo 3, versículo 13. Porque Deus está falando algo aqui, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade, ou seja, pecado, que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Então Deus está dizendo aqui, eu vou julgar eles. Eu vou julgar ele, porque ele não repreendeu os filhos dele. Ele deixou os filhos dele fazer de qualquer coisa. Veja comigo capítulo 2, e vamos ver os pecados dos filhos dele, versículo 12 de capítulo 2. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. A expressão filhos de Belial é uma expressão muitíssimo feia no Velho Testamento. Quando você pensa, você pode pensar sobre um tolo na Bíblia, mas filho de Belial, eu vou dizer que é um passo além, é pior ainda, ainda que seja tolo. Eu estou falando sobre alguém que quer maldade, quer fazer algo corrupto, quer coisas pervertidas, adora perversão. Versículo 13: porquanto o costume daqueles sacerdotes como o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote, esses filhos de Eli, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que iam ali a Siló. Isso era contra a lei de Deus em Levítico 7. Eles podiam só comer certas partes do animal, mas não, eles com aquele desejo de, mas eu quero que você colocou aí dentro. Então eles tinham esse negócio de 3 partes, colocando lá dentro, pegando de qualquer coisa. Eu vou comer isso. E versículo 15, também antes de queimaram
a gordura vinha o moço do sacerdote, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a has de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, por causa deles, o povo de Israel nem quis ir ao tabernáculo para sacrificar. Homens corruptos. E não é verdade hoje em dia, tem pastores corruptos, e por causa disso, tem pessoas que falam: não quero nem mais ir para a igreja, por causa da corrupção. Muitas vezes eu converso com pessoas: eu ia para a igreja. Você ia, mas não vai mais? Não vou mais não. Mas por quê? Porque eu vi tanta corrupção nas igrejas. Mesma coisa aqui no Velho Testamento, era somente, era diferente, era o tabernáculo. Você pode ver aqui, versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Então, homens prostitutos, homens imorais, homens da fornicação, do adultério, da imoralidade, também sacerdotes religiosos. Também, veja comigo o versículo 29. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos que ordenei da minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, aqui Deus está dizendo para Eli, o pai desses rapazes: olha, você respeita mais os seus filhos do que você respeita a mim. Eu vou te julgar. Quem morreu? Os dois filhos dele morreram. No mesmo dia, ele caiu de um banquinho, quebrou o pescoço dele, ele morreu, sendo muito gordo. E também eles perderam a Arca da Aliança, que era o símbolo de Deus entre eles. E também eles perderam uma guerra contra os filisteus. Por quê? Porque Eli não repreendia, não disciplinava os filhos dele. Também rapidinho, vamos para 1 Reis capítulo 1. 1 Reis capítulo 1. Aqui Davi é um ótimo rei, mas ele não era um ótimo pai. Infelizmente isso passou para o filho dele, Salomão. Salomão, ele tinha, ele era um bom rei em muitos sentidos, mas ele tinha 1000 mulheres na vida dele, algo muito triste. Mas aqui Davi, 1 Reis capítulo 1, versículo 6. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Absalão. Então, nesse caso aqui, irmãos, eu não sei, mas você já percebeu como às vezes uma pessoa mais assim, bonita, recebe tratamento diferente? Quem já percebeu isso? Levanta a mão. Você acha que está certo isso? Não está. Mas acontece. Até dentro do lar acontece. Deus até enfatiza a beleza desse rapaz. E que Davi não disciplinava ele, nem questionava, deixava ele. E esse rapaz era horrível.
tentou até tomar o reino do pai dele. É uma coisa triste, irmãos, e nós precisamos pensar. Eu não quero ter favoritos. Por exemplo, em casa eu tenho 5 filhos. Meus filhos não são iguais. Alguns filhos eu preciso fazer muito para mostrar que o que fez é errado. E outros, só por uma palavra dura, a criança já está chorando. Grande diferença. E eu sei que eu posso agir de uma forma diferente com uma criança que compreende melhor, uma forma mais leve de disciplina, e eu acabo não disciplinando bem essa criança. E precisamos tomar cuidado. De outra forma, eu também preciso tomar cuidado que eu não acabo disciplinando de uma forma tão dura que eu vou além do necessário com uma criança que é mais complicada, mais difícil. Cada criança é diferente. Eu marquei aqui na apostila, deve-se mencionar que toda criança é diferente. Diferente mesmo. E é uma luta. Eu e minha esposa conversamos muito sobre os nossos filhos. Eu penso sobre depois do casamento, o que nós vamos conversar, porque as crianças vão estar, não sei, eu acho que a gente deve passear, né? Vamos para Israel e Inglaterra, vamos passear um pouco, né? Mas por enquanto a conversa é criança. Como disciplinar, como lidar, como ajudar, como entender. Mas a Bíblia enfatiza, as nossas crianças precisam de disciplina. E se os pais não disciplinarem seus filhos, inclusive fazendo uso a vara, Deus não gosta. É necessário. A criança precisa de uma palestra, sim, mas também precisa da vara.